Bom dia, graças a Deus por esse dia. Nós não estamos transmitindo ao vivo, mas daqui a pouco o vídeo vai estar lá para aqueles que não puderam assistir. Amém? Bem, hoje o tema da nossa ministração é: você é diferente ou igual aos outros? Você é diferente ou igual aos outros? Eu gostaria de ler um texto que está aqui em Malaquias, no capítulo 3. São 5 versículos, a partir do versículo 13. Nesse texto que nós vamos ler, você vai perceber que existem 3 grupos de pessoas. 3. Vamos ver se a gente consegue identificar e vamos ver se no final a gente sabe em qual desses grupos que nós estamos, tá bom? Então vamos lá, tem 3 grupos nesse texto que nós vamos ler. Então, já começa pelo primeiro. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados soberbos. Nós achamos que soberbos é que são os bons aqui. E agora o segundo grupo. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Os maus é que são os bons, porque eles dão tudo certo para eles. Esse é o segundo grupo. Versículo 16, terceiro grupo. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atendou-o, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupa-los como um homem poupa a seu filho que o serve. E então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Amém? Você viu 3 grupos. Um grupo reclamando, contaminação na boca, nos lábios, tá? Porque não compensa servir a Deus, pessoal. O ímpio é que está certo. Eu tento aqui viver a minha vida da melhor maneira possível, pastor Gil. Não vejo valor nisso. Esse é o primeiro grupo. O segundo é os ímpios. Farra, festa, né? É loucura. Quanto pior, melhor. Quanto mais errado, mais certo. E tinha o grupo dos que temiam ao Senhor, que falavam entre si, e o Senhor ouvia. E o Senhor falava: olha, esses aí são as minhas joias. Olha como são preciosos. Olha como são valiosos. Só que o Senhor diz que existe uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Diferença, sabe? Diferença na matemática é uma coisa engraçada, né? Porque você pega 2 números e o que sobra entre esses 2 números é a diferença. Se for 0, quer dizer que não tem diferença. Ou mesmo, você tirou um, o outro ficou 0. Eles eram iguais. Mas se sobra alguma coisa, quer dizer que tem uma diferença. E essa palavra nos leva a pensar: diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. E é engraçado, porque se você pensar em servir a Deus, talvez a gente conecte essa ideia com serviço. Servir, serviço. Serviço, trabalho. Então quer dizer que eu tenho que trabalhar para Deus, trabalhar na igreja, ser um pastor, cantar nos cultos,
ensinar as crianças, ensinar os adultos. Eu tenho que tenho que estar no ministério. Isso quer dizer que é servir a Deus? Talvez essa seja a definição secundária de servir a Deus. Não é você estar no ministério. Porque eu vou dizer para você, eu sirvo a Deus há bastante tempo. E eu vi muita gente no ministério que não servia a Deus. Mas estava lá, mas não estava servindo. Porque servir a Deus não é estar no ministério. Não é estar pregando. Isso pode ser servir a Deus. Mas não é isso que o Senhor está falando. Essa é só talvez a ideia secundária de servir a Deus. Pensa quando você vai num restaurante. Pensa num restaurante bacana. Chega lá com a tua família, tem uma pessoa para te receber, te coloca na mesa, aí você pega o cardápio, né? Pede o prato, né? Tem um garçom lá anotando o teu pedido, né? Certo? É um restaurante bacana. Só vai lá, bebida, tudo direitinho. Daqui a pouco, passam uns minutos, o prato chega. Eu acredito que não foi o garçom que fez o teu jantar. Foi um cozinheiro, um chefe, dependendo do restaurante que você fez. Você foi. O que o garçom fez? Ele te serviu aquele prato que você pediu. Talvez não tenha sido ele quem fez. Ele só te serviu. Foi lá na mesa, tirou o teu pedido, levou para a cozinha, a cozinha preparou, trouxe, está aqui, você pode comer. Ele só te serviu. Sabe o que o garçom fez? Ele cumpriu a sua vontade de comer aquele prato. Foi ele que fez o prato, mas ele cumpriu. Você não queria comer um macarrão, uma lasanha, uma carne, ele simplesmente serviu você. Sabe o que significa servir? É cumprir uma vontade. No caso de Deus, quando você cumpre a vontade de Deus, aí sim você está servindo. Se a vontade de Deus é que você cuide do teu casamento, quando você cuida do teu casamento, você está cumprindo a vontade dele, você está servindo a Deus. Olha que coisa interessante. Se o Senhor fala que você tem que ser um trabalhador exemplar no teu trabalho, se você é exemplar no teu trabalho, você está cumprindo a vontade de Deus. Então você está servindo a Deus. Entenda que servir a Deus não é estar num ministério, porque tem muita gente que está, não, que graça, muita gente que está em ministérios para fora que não estão servindo. Porque servir é fazer a vontade daquele que te chamou para isso. Isso é servir. Ele te chamou para cuidar da tua família, cuida da tua família, porque aí você vai estar servindo a Deus. Ele te chamou para educar os teus filhos, eduque os teus filhos, porque assim você vai estar servindo a Deus. Se você pesquisar no Google Martinho Lutero e o sapateiro, você vai encontrar uma história. Um sapateiro chegou para Martinho Lutero, aquele da Reforma Protestante, e o sapateiro perguntou: Martinho Lutero, como que eu faço para servir a Deus? Talvez o sapateiro estava imaginando como resposta: você tem que ser um pastor, tem que ser um mestre, tem que fazer teologia. Talvez o sapateiro estivesse esperando uma coisa como essa. Martinho Lutero perguntou para ele: o que você faz da vida? Eu sou o sapateiro. Sapateiro? É sapateiro, aquele que faz sapato. Tá bom, então faça um bom sapato, venda por um preço justo, você vai estar servindo a Deus. Simples assim. Porque servir a Deus é fazer a vontade dele. E ele quer que você faça a vontade dele, porque a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Não precisa de outra. É só fazer aquilo que ele quer que você faça. Ele quer que você cuide, cuida. Ele quer que você aconselhe, aconselhe. Ele quer que você exorte, exorte. Ele quer que você tenha paciência, tenha paciência. Ele quer que você ame, ame. Ele quer que você perdoe, perdoe.
porque ao fazer a vontade dele, você realmente está servindo. Amém? E é curioso, sabe por quê? Porque para cada um desses 3 grupos que nós vimos, todos eles estão sujeitos às mesmas circunstâncias, às mesmas lutas, às mesmas dificuldades, os mesmos problemas, os mesmos obstáculos. E quando a gente encara uma luta, quando a gente encara um obstáculo, uma dificuldade, uma dor, o problema que seja, é mais comum a gente reagir. Aconteceu o problema, a gente tem uma reação. Às vezes essa reação pode ser chorar, pode ser ficar nervoso, pode ser ficar bravo, pode ser bater na mesa, achar um culpado. Cada um tem uma reação. Um problema aparece no teu caminho, você tem uma reação. É da nossa natureza reagir. É da nossa natureza reagir. Mas sabe qual que é a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve? É que aquele que serve, antes de reagir, vai refletir. Deus quer que antes você tenha uma reação, reflita. Reflita. Pensa, Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu falo? Senhor, que atitude que eu tenho que ter? Isto é refletir. A reação sem reflexão não produz nada daquilo que você precisa. Mas se você refletir antes de reagir, Deus vai te dar a sabedoria para você dar o passo certo. Muita gente se frustra porque só vive na base da reação. E Deus quer que você reflita. Pensa, avalia primeiro, pondera primeiro, para na hora de reagir, reagir dirigido pela vontade de Deus, e não pela vontade da minha carne, não pela vontade da sua carne. A pior frustração é você reagir e não ter feito nenhum, porque parece você impotente, incapaz, mas quando você reflete, o Espírito de Deus conduz você, porque Ele não vai te deixar sozinho. Então, a diferença, uma das, é que na hora da luta, você não vai agir na inconsequência, na loucura. Ah, preciso fazer qualquer coisa. Você vai respirar fundo e vai pedir uma direção para Deus. Deus quer que você seja protagonista da tua vitória, não espectador. Então você tem que refletir, Senhor, como que eu faço? Senhor, como que eu reajo? O que eu devo falar nessa situação? Não fala a primeira coisa que vem na tua cabeça. Fala aquilo que Deus colocar no teu coração. Porque aí esta reação que você está tendo deixou de ser carnal e passou a ser espiritual. Senhor, dirige os meus passos. Tenha o hábito de refletir. Sabe o que é? Né? A gente, quando pensa em refletir, reflexo, a gente pensa no espelho. Você olha no espelho e você vê. Olha o meu cabelo. Né? Olheira. Mas sabe, não é o espelho que reflete. Sabe o que causa o reflexo? É a luz. É a luz que causa, essa física. Né? A luz causa o reflexo. E sabe o que Jesus disse a teu respeito? Que você é luz. Então, olha que coisa maravilhosa, você tem que refletir. Você tem que refletir. Não pode agir de maneira inconsequente. Esta é uma das diferenças de quem serve a Deus. Para e reflete. A gente vive num mundo onde as pessoas querem agir de qualquer maneira, rápido e inconsequente. Depois quebram a cara, se frustram e não conseguem entender o porquê. Por quê? Porque se precipitou. Em nome de Jesus, nunca se precipite. Deixa Deus conduzir você. Amém? Não tenha pressa.
Não tenha pressa. Deus tem um tempo para as suas coisas. Para as suas coisas. As suas. Estão nas tuas mãos. Deus tem um tempo para ela. A gente quer acelerar. Faz logo, Deus. Faz logo que eu estou com pressa. Mas quem serve a Deus sabe esperar. Tem um salmo que é lindo e maravilhoso. Diz: esperei com paciência o Senhor, e ele esqueceu de ele esqueceu de esperar. E ele ouviu o clamor. Amém? Então espera. A diferença daquele que serve e daquele que não serve é que quem serve sabe esperar. Sabe esperar. Sabe que Deus tem um tempo que pode nem ser o meu, mas se for o dele, está tudo certo. Espera. Não. Lembra da ministração da semana passada? Quantos anos com Noé, quantos anos com Abraão, né? O que eles fizeram? Arrancaram todos os cabelos da cabeça. Esperaram. Esperaram. Porque enquanto você espera, Deus está te dando. Isso é impressionante. Quando o oleiro põe o vaso, ele não faz assim, pum, suja o vaso. Ele vai moldando. E não é rápido. Por mais que o prato gire em alta rotação, não é rápido. Tem um tempo. O vaso tem que ganhar sustentação para poder ficar de pé. É por isso que demora mais do que a gente gostaria. Porque Deus quer te dar sustentação para você ficar de pé. Não para você ficar frustrado, chateado, decepcionado. Mas para você olhar para frente e saber que o teu socorro vem do Senhor, o Criador de todas as coisas. Mas você vai estar de pé. Porque se você cair, eu amo essa palavra que diz, se o homem cair, o que Deus faz? Dá risada. Tem muita gente que dá, né? Mas Deus não. Deus te coloca de pé para você continuar andando. Então a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve é que quem serve espera. Espera um ano, uma semana, um dia, ou se necessário a vida inteira. Mas quem espera não perde a esperança. Porque a nossa esperança é Cristo. A nossa esperança não é a circunstância que a gente quer viver. A nossa esperança é o Senhor. Ele é a nossa esperança. Os que confiam, os que esperam no Senhor, são como quem? Como os montes de Sião, que não se abalam, mas estão firmes. Firmes. Deus quer que você seja firme. Esta é outra diferença daqueles que servem a Deus. Sabe esperar. Amém? Então, nessa luta, nessa dificuldade, espera com paciência. Deixa Deus fazer o papel dele. Faz o seu, porque tem o seu para fazer. Deus não vai fazer o seu, vai fazer o dele. O seu você faz, o dele ele faz, e no final você vê o melhor do Senhor. Amém? Esse é o grupo daqueles que temem, daqueles que servem. Eu não estou interessado na minha vontade. Eu estou interessado na vontade de Deus. Sabe por quê? Porque das muitas vezes que eu escolhi, normalmente eu erro. Normalmente eu erro. Mas quando Deus escolhe, ou quando Ele me ajuda a escolher, aí normalmente eu acerto. Então, quando eu preciso de uma ajuda, Ele vai ajudar. Porque para aqueles que servem, volta um pouquinho, por favor, versículo 17. Né? Para aquele que serve, eles são do Senhor. São para mim joias. São como os filhos que o Pai poupa. Esse é você que serve a Deus. Precioso, preciosa, valioso, valiosa para Deus. Então, deixa Deus cuidar de você. Né? Jesus, quando estava nessa terra, o que ele falou? Dentre as muitas coisas que ele disse, ele falou, não andeis ansiosos. Não andeis
Ansiosos. Com aquilo que você vai vestir, com aquilo que você vai comer, com a conta que você vai pagar, com o emprego que você vai ter ou vai perder. Não ande ansioso. Aquele que serve não anda ansioso. Não anda desesperado. Sabe por quê? Porque ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. E quando Deus está no controle, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Você crê? Eu creio. Então dá o controle para ele. Não tem aqui, tem lá em cima. Dá o controle remoto para ele. Senhor, põe no canal que quiser. É um drama, eu vou assistir. É uma comédia, eu vou rir. É um filme triste, eu vou chorar. Só fica no controle. Só fica no controle. Deixa o controle com ele. Não quer dizer que você vai viver a vida inconsequente, mas quer dizer que para onde ele te levar, você vai. Se ele te levar para o deserto, vá para o deserto. Ele está te levando, mas não é para morrer lá. É para te levar para a terra prometida. Daqui até a terra prometida tem um deserto, deixa ele te levar. Se ele vai te levar para junto das águas, né? Como está lá no Salmo 1, para você ser aquela árvore plantada junto ao ribeiro de águas que corre, que no devido dá o seu fruto, deixa ele te levar para essas águas. Deixa ele te levar. Se você está entrando numa cova dos leões, deixa ele entrar com você nessa cova. Deixa ele entrar nessa fornalha. Deixa ele controlar todas as coisas. A pior coisa que a gente pode imaginar é que a gente tem controle. A gente não tem controle. Não tem. A gente acha que nunca vai ficar doente e fica. A gente acha que nunca vai perder alguém, perde. A gente acha que vai conquistar uma coisa, ela não vem. Mas quando o controle está nas mãos do Senhor, tudo de bom vai acontecer. Até aquilo que você nem imagina, Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque você é dele, diz o Senhor. E naquele dia você é joia. E naquele dia Ele vai te poupar, Ele vai te preservar, Ele vai cuidar de você, porque Ele se importa. Esta é a diferença de quem serve. Só que lembra do primeiro grupo? O que o primeiro grupo estava fazendo? Lembra? Volta um pouquinho, o 13. 14. Inútil é servir a Deus. Inútil. Inútil é deixar Ele no controle. Inútil é ter paciência. Inútil é cuidar da minha família para fazer a vontade dele. Não adianta nada. Era o primeiro grupo. Né? Por que aproveita a gente fazer essas coisas? Não aproveita nada. O ímpio é que está de boa. Está tudo certo para ele. Ele aceita a propina, ele leva o serviço, ele engana o chefe e é promovido, ele traz a esposa no casamento, parece que não tem problema, os filhos estão sempre bonitos. O ímpio é que está tudo certo. Será que de repente você não está nesse, ao invés do culto daqueles que servem? Antes de começar o culto, o Senhor trouxe uma revelação de contaminações, né, pastor, que estavam saindo dos lábios, da boca. O que aquele grupo estava fazendo? Falando. Estavam falando. Inútil é servir a Deus. Se de repente, em algum momento da tua vida, você questionou se vale a pena continuar, Deus quer tirar você desse grupo. Esse não é o grupo que serve. Esse é o grupo que reclama. Esse é o grupo que acha que é difícil. Tem um anjo do Senhor querendo limpar os teus lábios para você parar de reclamar das coisas que Deus está fazendo. Tem um anjo querendo limpar a tua boca para que esta malignidade de reclamar de Deus, de reclamar da obra, do plano, do chamado, da eleição, da escolha, do propósito, isso precisa sair da nossa vida. Isso precisa acabar. Nós não podemos ser uma geração de pessoas que reclamam de Deus na primeira luta. Na primeira luta.
Na primeira espiada na terra, 12 espiões, 12 espias, 10 falaram: essa terra vai acabar com a gente. Estavam nesse grupo. No grupo daqueles que reclamam. Porque meu casamento não tem mais jeito. Porque minha vida profissional não anda. Porque Deus não me abençoa. Porque meu casamento está destruído. Esta é apenas a circunstância. Não é o propósito. É só um momento. Não é a realidade de Deus para você. Você pode estar passando por uma luta, mas é só uma circunstância. O que Deus tem para você é muito maior do que você pode pedir ou pensar. Então sai desse grupo maldito que fica reclamando e achando que Deus está tudo errado. Porque não está errado. É só uma circunstância. É só um momento. É só um deserto. É só uma fornalha. É só uma cova de leões. Mas nada disso tem poder para te destruir. A não ser que eu queira. A não ser que eu queira. Porque os espias que detonaram a terra, que estavam neste grupo, eles não entraram na terra. Porque eles continuaram nesse grupo. Você quer entrar na terra? Sai desse grupo. Vai para o grupo daqueles que fazem a vontade de Deus. Daqueles que sabem esperar. Daqueles que refletem. Daqueles que buscam o Senhor. Porque este é o lugar que o Senhor quer que você ocupe. Não seja uma pessoa que reclama da vida, que reclama de Deus, que reclama da luta. Seja uma pessoa que luta, que peleja, que batalha. Porque Deus te fez mais que vencer. Deus não te chamou para ser frustrado, decepcionado, amargurado. Deus te chamou para andar, para correr, para voar como as asas da águia, para sonhar sonhos de Deus, para ser feliz nas poucas e também nas grandes coisas que Ele colocar na tua vida. Sirva a Deus. Fecha os teus olhos, declara assim comigo: Senhor, me perdoa. Senhor, por toda a contaminação que saiu dos meus lábios. Tira da minha vida. Que o teu anjo venha tocar os meus lábios e tirar toda essa sujeira, toda essa imundícia, tudo aquilo que não te agrada. Eu não vou mais reclamar, eu não vou mais, mas eu quero confiar mais. Eu quero confiar melhor. Senhor, na minha luta, eu vou refletir antes de reagir, porque eu sei que refletir, o Senhor me dá sabedoria para agir da forma espirituosa. E eu entro no grupo daqueles que servem a Deus, porque eu vou cumprir a tua vontade na minha casa, no meu trabalho, na igreja, aonde eu estiver, em nome de Jesus. Bem-vindo ao grupo. Amém? Fala para quem está do lado. Bem-vindo ao grupo. Você entrou no grupo novo. O melhor daqueles que são joias. Joias. Palavra bonita. Não, para assim, de sofisticação. Joia. De elegância. De ser precioso. Tudo isso é você. Precioso, elegante, porque Deus te trouxe para esse. Você crê? Então não volta para outro lugar. Não volta. Fica só nesse. Fica só nesse, que nesse está bom demais. Fica no grupo daqueles que amam cumprir a vontade de Deus. Porque ela é boa. Ela não é. Mas parece muito complicado. Porque tem que perdoar. Quero. Mas se é a vontade dele, vai dar certo, vai ser bom. Não, mas tem que sacrificar as minhas vontades para fazer a vontade dele. Eu gosto das minhas vontades, mas a vontade dele é melhor, para ter certeza. Fica nesse. Fica nesse. Que você vai ser feliz. E que você vai sempre ser preservado pelo Senhor. Deus cuida de você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E hoje, não sei o que aconteceu com o serviço de transmissão ao vivo, né? Não funcionou. Então, quem está aqui, glória a Deus, recebeu essa palavra em primeira mão, recebeu essa direção do Senhor. Né? Quem vai assistir depois, amém, vai receber, mas não nesse momento, né? nesse mover aqui de Deus. Então, quando você não puder, né? Você assista o culto pela internet, veja a gravação. Mas quando puder, venha à presença do Senhor. É tão bom. O Senhor mandou os seus anjos hoje para tocar mesmo a cada um de nós, para que houvesse purificação. Glória a Deus por isso. Ele vai te tocar também, em nome de Jesus. Nessa quarta-feira nós teremos Encontro das Amigas. Encontro das Amigas. O culto então será aqui em Aldeia da Serra, não lá no centro de Barueri, às 7 horas. Às 7 da noite, então na quarta-feira, dia 13, né, será o culto então aqui em Aldeia, o Encontro das Amigas novamente. Amém? Mais algum? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua paciência para conosco, Senhor, pela tua misericórdia e pelo teu perdão, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos manter firmes, Senhor, nesse grupo que te serve, Pai, que faz a tua vontade, que é a tua imagem e semelhança, que é sal da terra e luz do mundo, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, porque assim, sim, seremos felizes dessa forma, Pai. Teremos a verdadeira alegria, a alegria do Senhor em nossas vidas, que é a nossa força. A paz que só o Senhor pode dar. Nós viveremos tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos. Em nome de Jesus, a permanecer assim, te servindo, Pai, em nossas vidas, na tua igreja, Pai, em todos os lugares. Que as pessoas olhem para nós e vejam um pouco de Ti, Pai. Em nome de Jesus, vai debaixo dessa unção de servir ao Senhor e viver a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para a tua vida. Vai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém.